Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. No vídeo de hoje a gente vai comentar uma notícia que saiu essa semana, mas antes de falar da notícia, se não é inscrito no canal, essa é a hora. Rola a tela pra cima aí, tem um botão de se inscrever, tem um sininho para receber notificações e ficar por dentro de todas as notícias que saem do mundo do MMA. Mas vamos falar da notícia que saiu essa semana. José Aldo Júnior decidiu mudar de categoria, todo mundo esperando que ele ia subir, ele resolveu descer e ir pros galos. E foi uma decisão, na minha opinião, muito acertada por parte do Aldo. Eu sempre tive minhas dúvidas de como o Aldo iria se sair na categoria dos leves. É uma categoria que a galera é bem maior, bem mais forte. A gente viu, inclusive, o que aconteceu quando o próprio Max Holloway, que é um monstro da categoria dos penas, subiu para essa categoria e teve, sim, as suas dificuldades lá. Então, eu sempre ficava com o pé atrás de falar, cara, será que é melhor pro Aldo subir ou será que é melhor descer? Afinal, a gente tem uma categoria ali dos galos que a galera tá no mesmo porte do Aldo, né? A gente tem ali Sterling, tem Peter Yan, tem uma galera ali que tem a mesma altura dele, e quem tá abaixo é tipo 2 centímetros a menos, então ele tem porte para cortar esse peso. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é, será que ele vai conseguir cortar esse peso com qualidade? Essa é uma pergunta interessante porque a gente tem uma experiência na própria equipe do José Aldo por um longo tempo, que foi o Renan Barão, que era o campeão da categoria dos galos, e o Renan Barão usava a mesma metodologia ali do que o Aldo para corte de peso, ou seja, cortava tudo na última semana, e pro Renan Barão foi desastroso. Várias vezes ele passou mal, teve luta cancelada por conta disso. Então é complicado fazer isso, mas na declaração do Aldo me pareceu interessante que ele se reuniu com a equipe técnica, segundo ele, conversou com o nutricionista e falou assim, não, vou fazer uma perda de peso de longo prazo para não ter que fazer um corte tão absurdo na última semana e já chegar mais ou menos na faixa para poder ir saudável e mais forte para essa categoria. Então a expectativa dele é ganhar velocidade e não sofrer tanto assim com o corte de peso. Eu acho que com acompanhamento adequado, ele consegue fazer isso. Consegue com qualidade se levar a sério essa decisão dele de descer para a categoria dos galos. Agora, é interessante a gente também analisar que o Aldo, né, ele não é tão velho, né? Apesar da grande experiência que ele tem no mundo do MMA, a quantidade de defesa de cinturão, a quantidade de vitórias que ele tem, ele tá com só 32 anos de idade. Realmente é impressionante isso. Você olha pro Aldo pelo histórico, tudo que ele já fez, né? Parece que o cara deve ter uns 40 anos de idade, mas ele só tem 32 anos. Então ele não tá velho o suficiente pra gente falar, cara, ele vai ter uma dificuldade. Não, ele tá literalmente numa idade ali que dá pra você chegar no seu auge, entre os 28 e os 32 anos de idade, geralmente quando esses lutadores se maturam de uma forma que realmente chegam no seu auge na carreira. Então, eu fico feliz, eu acho que existem bons combates ali pro Aldo, ficar na categoria hoje dos penas, é uma categoria onde ele já perdeu 2 vezes pro campeão, vem de derrota aí na sua última luta contra o Volkanovski, então não tá perto de disputar essa cinta de novo. Provavelmente se ele decidir ficar ali, ele vai ter que ficar mais, talvez 1 ou 2 ou até 3 vitórias, e a gente sabe que ele não tem ali vontade de ficar fazendo essas lutas ali do ponto de vista relevante para a carreira nesse momento. Ele quer fazer grandes combates. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é, quem que ele quer enfrentar na categoria de baixo? Ele já falou na entrevista, ele obviamente quer já passar direto para o campeão Henry Cejudo, mas será que ele consegue? O Henry Cejudo seria um caminho mais rápido, o atalho mais rápido para ele poder chegar de novo numa disputa de cinturão. O Aldo falou na entrevista que essa trava da categoria dos penas era complicado, que ele pediu pra lutar contra o Brian Ortega, contra o Magomed Ankalaev, pediu pra lutar contra o Ian Rodrigues, pediu pra lutar até contra o Josh Emmett. O Josh Emmett tá em 10º do ranking e ninguém quer lutar contra ele. O que acontece é que o UFC também tem suas prioridades. O Aldo já perdeu 2 vezes pro Max Holloway. Todo mundo quer ver o Magomed Ankalaev lutando contra o Max Holloway. Mas se você põe o Aldo no meio do caminho e o Magomed Ankalaev perde, o UFC fala assim, putz, eu vou fazer o que? Vou botar o Aldo de novo? Então é melhor não enfrentar o Aldo pra eu não correr esse risco e eu casar uma luta pro cara ir direto lá. Então o Aldo percebeu assim, nos penas não vai dar pra mim, pra baixo ele já pediu o melhor que ele pode, que é pedir, eu quero cinturão. Só que a gente sabe que o próximo desafio do Henry Cejudo vai ser na categoria dos mochos. Ele que é um duplo campeão e vai enfrentar o Benavidez na categoria dos mochos. Então a categoria dos galos vai ficar um pouco parado. Será que o Aldo vai esperar ou ele vai pegar quem tá algum top 5 ali da categoria? Tem algumas opções ali pra ele, né? Tem. Na verdade, a maioria dos top 5 ali não estão com luta marcada. Então já abre um leque bom ali pra ele poder escolher. A gente tem algumas opções, obviamente. Hoje, quem tá mais perto de disputar o cinturão na categoria dos galos
é o Aljamain Sterling. Sterling, né? Ele bateu ali o Marlon Moraes na última luta. E é interessante que o próprio Aljamain Sterling já deixou claro na entrevista que não se importa de esperar o Cejudo enfrentar o Benavidez na categoria dos moscas, inclusive de fazer um combate antes dele voltar. Então ele já meio que deixou uma porta aberta ali para já fazer mais um combate. E por que não recepcionando um ex-campeão da categoria de cima? Seria realmente importante pro Sterling, já que do ponto de vista de nome, Aldo tem mais nome que ele. Então seria uma luta grande, né, desse ponto de vista. Agora, não é certo que ele vai conseguir esse combate, mas fora o Aljamain Sterling, talvez pegar o Marlon Moraes? É uma outra opção, né? O Marlon Moraes, embora o último combate dele tenha sido pelo cinturão e ele tenha perdido, ele vem de derrota, ele tá como primeiro do ranking. É um bom nome. Se o Aljamain Sterling falar assim, não, eu só luto pelo cinturão, ele pode endurecer a negociação, porque ele tá vindo ali de 5 vitórias, a última vitória dele foi em cima do Pedro Munhoz, né? Então tá vindo muito bem. Então ele pode bater o pé e falar assim, não, eu só luto pelo cinturão. Aí o Aldo fala assim, beleza, já que eu não posso ir pro Cejudo e não posso ir pro Sterling, as outras opções ali, primeiro do ranking, seriam ótimas, né? Se ele não tiver o primeiro do ranking, aí você tem o terceiro e o quarto, que seria o Rafael Assunção e o Peter Yan. Peter Yan tá vindo de uma boa vitória e o Rafael Assunção vai lutar nesse final de semana contra o Colt Sandhagen. Se o Assunção vence, ele provavelmente não vai se modificar na posição do ranking, porque ele tá em terceiro e o Sandhagen tá em nono. Então ele fica ali em terceiro, talvez fosse uma boa opção. Esse brasileiro contra brasileiro, eu sempre deixo depois. Eu prefiro Cejudo, depois Sterling. Eu já não tenho essa brasilidade toda, não. Eu acho que tem que sair na mão mesmo, independente da nacionalidade. E eu vou falar pra vocês, dessa galera toda, incluindo o campeão, eu acho que a luta mais interessante é o Marlon Moraes pelo casamento. Pela forma com que os dois lutam, trocação o tempo inteiro, a velocidade do Marlon. Essa é a maneira de ver mesmo. E ver a velocidade também que o Aldo pode ficar nessa categoria, os dois saindo na mão ali o tempo inteiro. Então os dois... O casamento de luta, pra mim, mais empolgante é Aldo contra Marlon Moraes. Agora, eu sei que na minha cabeça não vai ser a luta mais fácil de casar ali, porque o Aldo com certeza quer o atalho mais fácil de chegar no Cejudo, se ele já não conseguir. Porque a gente tem que analisar que pro Cejudo, de fato, faz sentido ele querer enfrentar um cara do nome do Aldo, ex-campeão da categoria de cima, etc. Todos esses bônus. Agora, também a gente, ignorando o mérito esportivo, é foda você ver um cara chegando na categoria que ele nunca lutou, que já não é mais campeão da categoria de cima, que vem de derrota e conseguir furar a fila de uma galera que tá merecendo pra caramba disputar o cinturão. Do mérito esportivo eu concordo que seria complicado, mas você tem dois fatores aí na negociação que são importantes. O Aldo quer enfrentar o Cejudo, o UFC pode entender que essa é uma luta que rende mais, e o Cejudo pode falar assim, vencer o Aljamain Sterling ou vencer o Aldo? O que agrega mais ao meu legado que sou um duplo campeão? Vencer um cara que foi campeão da categoria de cima por um longo período, será que não atrai mais os holofotes pra mim? Então o próprio Cejudo pode escolher. Tem essas duas opções, Cejudo, o que você quer? O Cejudo escolher Aldo, então fica... Enfim, junta ali vários elementos que podem levar nessa direção e pode ser que o Aldo consiga ali passar na frente dessa galera. Agora tem um ponto, já que a gente já passou aí pelo tudo que o Aldo pode fazer, o Aldo pra mim é um bullying perseguidor. Por quê? Por que ele tá falando isso? Porque recentemente outro atleta também migrou para a categoria dos galos, que é o Frank Edgar, que já enfrentou o Aldo 2 vezes, perdeu do Aldo 2 vezes. Quando eu achei que o Frank Edgar ia poder se dar bem na categoria, lá vem o Aldo atrás dele de novo, cara. Foda, né? E a gente sempre deixou claro que o problema do Frank Edgar foi lutar e nascer na mesma época de José Aldo, né? Porque não consegue, o casamento não bate pra ele. Mas eu acho que essa luta vai ser difícil de acontecer nessa categoria. Eu acho que ambos estão procurando desafios diferentes. E ver os dois se enfrentando de novo pela terceira vez... Ninguém gosta, né? Ninguém tá interessado. Eu acho que nem eles estão interessados. Então eu acho que pelo menos por hora o bullying não vai acontecer. Não que ele não possa acontecer no futuro. Só se alguém virar campeão, né? Um dos dois virar campeão, mas é papo mais pra frente. De qualquer forma, existem muitas realmente opções pro Aldo. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Se eu não posso ser hipócrita aqui, a gente sempre defende que o mérito esportivo ele tem que falar sempre no máximo do possível ser falado mais alto. E eu acho que realmente o Aldo ir direto pro Cejudo, por mais que o Aldo tenha mérito, mas o mérito dele foi na categoria de cima. E eu não acho... Eu até entendo quando um cara vem ali com um cinturão, tenta fazer uma luta ali, o super luta, né, que a gente tem hoje, beleza, cinturão contra cinturão, você consegue até argumentar que é uma luta interessante pros lutadores. Mas pegar um cara, ex-campeão, que já perdeu 2 vezes pro Holloway, que vem de derrota e furar a fila de todo mundo na categoria dos galos, o justo mesmo é o Aldo
pegar alguém dentro do top 5 que, de certa forma, já é uma furada de fila por si só, né? Mas eu acho que, beleza, ele tem nome pelo menos pra chegar ali já dentro de um top 10. Agora, ele pegar um top 5, pelo menos, mostra um pouco de justiça pra essa galera que tá lá. Porque se ele chega e bate o Sterling, ninguém vai poder falar que ele não vai merecer disputar o cinturão. Ou se ele bate o Marlon Moraes, né? O Sterling vai pro cinturão e o Aldo vai e despacha o Marlon Moraes. Ele fala assim, beleza, o cara chegou e chegou chegando, e ganhou, né? E ganhou do cara que é o primeiro do ranking com facilidade. Ele merece, pelo menos coloca o pé ali naquela área e fala assim, não, eu realmente mereço, eu não tô cortando tanto a fila assim, porque uma coisa que a gente tem é a expectativa, ó, o cara era ex-campeão da categoria de cima, vai chegar ali, vai destruir, ele já pode ir, isso a gente tá presumindo, mas quando ele chega e vence o número 1 da categoria, aí você fala assim, ok, agora não é mais presunção, o cara realmente mostrou serviço, né? E lembrando também, né, existe um outro fator que a gente está ignorando aqui, que ele nunca cortou peso para lutar na categoria dos galos. Será que já é uma boa ideia você fazer a sua primeira luta já contra o campeão e queimar esse cartucho? Será que não vale a pena você pegar alguém ali para você testar as águas? Se alguém que, se você pelo menos perder, beleza, mas você já fez esse teste, você na próxima já fica melhor, já consegue talvez uma vitória, e deixar para enfrentar o Cejudo quando isso já tiver mais natural pro seu corpo? Eu acho que isso é uma coisa que o Aldo tem que pensar também, porque não adianta se você também ficar tentando atropelar. Isso foi o que ele fez contra o Holloway, por exemplo, emplacou derrotas ali de forma desnecessária. Não achava que era necessário ele pegar o Holloway logo de cara, assim, depois da derrota que ele teve. Então, já chegar agora da derrota pro Volkanovski, será que já não é muito arriscado ele arriscar mais uma derrota de sequência pegando o seu Cejudo direto? Pode ser que ele vale a pena você testar ali como um lutador que teoricamente... primeiro que você vai ganhar um pound de diferença, né? Todo mundo sabe que para luta de campeão é o peso certo, mas para quem não tá lutando pelo cinturão na categoria, você tem mais um pound que você pode ir a mais ali, seria mais 450 gramas. Parece pouco, mas faz muita diferença para os lutadores. Então, ele teria que fazer um corte de peso um pouco menor, pegando uma luta que não fosse pelo cinturão. Enfim, tem muitas opções para o Aldo. Fica claro, só por essa análise aqui, como na categoria dos penas ele tá totalmente travado e na categoria dos galos ele tem opção pra caramba pra lutar. Então eu acho que foi uma decisão muito certa da equipe, do Aldo. Ele que ainda tem mais 7 combates pelo UFC, eu acho que consegue tranquilamente, nesses 7 combates, chegar a uma disputa pelo cinturão. Acho que tem jogo pra poder fazer isso dentro da categoria dos galos. Então é isso aí, galera. A gente não falou só desse vídeo na semana, tem vários vídeos de notícia e também comentando do UFC que acontece nesse sábado. Falamos aqui da luta do Borrachinha. Enfim, clica aqui, vê os vídeos e não se esquece, se não se inscreveu, se inscreve no canal. Um abraço, galera. Até mais.